Você já ouviu falar de um livro tão misterioso e poderoso que foi deliberadamente excluído das escrituras sagradas? Um texto que revela segredos antigos sobre anjos caídos, gigantes e profecias que podem mudar tudo o que sabemos sobre a Bíblia. Esse é o livro de Enoque, um dos textos mais controversos da história religiosa. Hoje, vamos explorar o mistério desse livro fascinante. Vamos descobrir quem foi Enoque, entender a história dos anjos caídos e desvendar os enigmas dos Néfilins. Além disso, veremos como as profecias de Enoque estão conectadas ao fim dos tempos. Prepare-se, porque as revelações que você verá neste vídeo podem transformar sua perspectiva sobre as escrituras e abrir seus olhos para a verdade ocultas há milênios. O livro de Enoque é um dos textos religiosos mais antigos e misteriosos já encontrados. Atribuído a Enoque, o sétimo descendente de Adão, esse livro é uma coletânea de visões e relatos extraordinários sobre os céus, a terra e os eventos que moldaram a humanidade. Mas por que ele foi excluído da Bíblia? A história começa com as decisões tomadas por líderes religiosos nos primeiros séculos da era cristã. Na época, havia uma preocupação crescente em preservar a pureza doutrinária da fé. O livro de Enoque, com suas descrições detalhadas dos anjos caídos e suas conexões com o mundo espiritual, era considerado perigoso demais. Ele não apenas apresentava histórias pouco conhecidas, mas também desafiava interpretações tradicionais. Curiosamente, o livro foi amplamente aceito pela tradição etíope, onde ainda faz parte do cânone bíblico até hoje. No entanto, na tradição judaica e na maioria das denominações cristãs, ele foi rejeitado. Muitos estudiosos acreditam que sua exclusão se deu por conta da sua natureza apocalíptica e da sua influência em movimentos considerados heréticos. Mas o que torna o livro de Enoque tão fascinante é que ele parece preencher lacunas deixadas por outros textos bíblicos. Ele oferece detalhes profundos sobre eventos mencionados brevemente na Bíblia, como a queda dos anjos e a origem dos Néfilins. Compreender por que ele foi excluído nos ajuda a contextualizar sua importância e abrir caminho para desvendar seus segredos. Antes de mergulharmos no mistério do livro de Enoque, é essencial entender quem foi Enoque, essa figura tão enigmática e central. Segundo o relato bíblico, ele aparece em Gênesis 5:24, onde é descrito como um homem que andou com Deus e foi levado ao céu sem experimentar a morte. Apenas essa breve menção já o coloca em um lugar único na narrativa bíblica. Enoque foi o sétimo descendente de Adão e por isso está profundamente conectado à linhagem de Noé, que viria a ser um dos protagonistas da história do dilúvio. Mas o que torna realmente especial a sua proximidade com Deus é as revelações que recebeu. Diferentemente dos outros personagens bíblicos, ele foi descrito como alguém tão justo e íntegro que foi diretamente retirado deste mundo para estar ao lado do Criador. No Novo Testamento, encontramos referências adicionais a Enoque. Em Judas 1:14 e 15, ele é citado como um profeta que previu o julgamento divino. Essa menção nos lembra que mesmo fora do canône oficial, o livro de Enoque tinha influência significativa entre os primeiros cristãos. Sua vida e legado inspiraram reflexões profundas. Como alguém que andou tão próximo de Deus, suas palavras e visões registradas no livro nos convidam a explorar mais sobre o mundo espiritual e os planos divinos. E é justamente isso que torna suas revelações tão intrigantes. A partir daqui, começaremos a desvendar os mistérios apresentados no livro, começando pelos anjos caídos e suas ações que impactaram toda a humanidade. Um dos aspectos mais fascinantes do livro de Enoque é a sua descrição detalhada dos anjos caídos, também chamado de vigilantes. Esses seres celestiais tinham a missão de observar a humanidade e garantir a ordem do mundo. No entanto, segundo o texto, um grupo deles desobedeceu às ordens de Deus e decidiu descer à terra para interagir com os humanos. No capítulo 6 do livro de Enoque, é descrito como esses anjos, liderados por um ser chamado Senjasa, fizeram um pacto entre si. Eles decidiram tomar esposas humanas e ensinar à humanidade conhecimentos proibidos. Esse ato de rebeldia foi o início de uma grande corrupção, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Esses anjos introduziram tecnologias e práticas desconhecidas, como o uso de metais para fabricar armas e ornamentos, além do conhecimento de astrologia e magia. Tudo isso contribuiu para o aumento do pecado e da violência na Terra, levando Deus a tomar medidas drásticas, como o dilúvio. Mas o impacto mais significativo dos vigilantes foi o surgimento dos Néfilins, gigantes descritos como os frutos da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Esses seres, segundo o texto, eram extremamente poderosos e corromperam ainda mais a criação divina. A queda dos vigilantes não passou despercebida. O livro de Enoque relata que Deus enviou arcanjos, como Miguel e Gabriel, para intervir, aprisionando os anjos rebeldes e anunciando seu julgamento eterno. Essas histórias não apenas
apenas ampliam nossa compreensão sobre a batalha espiritual mencionada na Bíblia, mas também levanta questões profundas sobre a interação entre o mundo celestial e o humano. Agora que entendemos quem foram os anjos caídos e os vigilantes, vamos explorar a próxima consequência dessa rebeldia, o surgimento e o papel dos enigmáticos Néfilins. Entre os mistérios mais intrigantes do livro de Enoque, os Néfilins se destacam como figuras enigmáticas que continuam a despertar debates até hoje. Esses gigantes são descritos como seres extraordinários, resultados da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Mas quem eram realmente os Néfilins? Segundo o relato de Enoque, esses gigantes possuíam uma força descomunal e dominaram a terra, espalhando violência, destruição e pecado. Eles não apenas abusaram de sua força física, mas também de seus conhecimentos herdados dos anjos caídos, o que corrompeu ainda mais a criação divina. No Gênesis 6:4, os Néfilins são mencionados brevemente como gigantes que estavam na terra naqueles dias, mas o livro de Enoque expande essa descrição, revelando como eles se tornaram um problema tão grande que Deus decidiu enviar o dilúvio, para erradicar a corrupção que eles haviam causado. A influência dos Néfilins não se limitava ao físico. De acordo com o texto, eles também introduziram práticas que desviaram os humanos do propósito divino. Isso inclui o uso da violência desenfreada e práticas espirituais distorcidas. Há estudiosos que sugerem que os Néfilins podem ter influenciado as lendas de gigantes em outras culturas antigas, como os titãs da mitologia grega. Essas semelhanças levantam a possibilidade que as histórias dos Néfilins sejam ecos de eventos reais, preservados em diferentes tradições. Se eram seres físicos, simbólicos ou ambos, o impacto dos Néfilins é inegável na narrativa do livro de Enoque. Eles representaram a quebra da ordem divina e a urgência de Deus em restaurar o equilíbrio. A conexão entre os Néfilins e o dilúvio é crucial para entendermos o próximo capítulo. Agora vamos explorar como o livro de Enoque complementa e expande a história do dilúvio bíblico, conectando esses eventos de maneira fascinante. A história do dilúvio de Noé é amplamente conhecida pelos leitores da Bíblia, mas o livro de Enoque traz uma perspectiva única e fascinante sobre os eventos que levaram a esse momento crucial. Segundo o texto, a corrupção causada pelos anjos caídos e pelos Néfilins foi o principal motivo que levou Deus a decretar o dilúvio. No relato de Gênesis, o dilúvio é descrito como uma resposta à crescente maldade humana. Porém, o livro de Enoque revela que a fonte dessa maldade estava profundamente ligada à influência dos anjos rebeldes. Esses seres ensinaram práticas que desviaram os humanos, e os Néfilins, com sua força descomunal e comportamento destrutivo, agravaram ainda mais a situação. De acordo com Enoque, os vigilantes não apenas violaram as leis divinas. Ao se unirem a mulheres humanas, mas também transmitiram conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas e a manipulação do ambiente natural. Isso resultou em uma era de violência e decadência moral, sem precedente. O livro de Enoque também oferece detalhes sobre como Deus respondeu a essa rebelião. Ele enviou arcanjos, como Miguel, Rafael e Gabriel, para confrontar os anjos caídos e aprisioná-los em abismos eternos. Além disso, Enoque foi chamado por Deus para ser o intermediário entre o céu e a terra, recebendo visões e mensagens sobre o futuro da humanidade. O dilúvio, então, não foi apenas um evento de destruição, mas também um ato de purificação e renovação. A conexão entre o pecado dos vigilantes e a corrupção dos Néfilins e a decisão de Deus recomeçar a humanidade como Noé mostra a profundidade da narrativa de Enoque. O dilúvio, então, não foi apenas um evento de destruição, mas também um ato de purificação e renovação. A conexão entre o pecado dos vigilantes e a corrupção dos Néfilins e a decisão de Deus de recomeçar a humanidade com Noé mostra a profundidade da narrativa de Enoque. Agora que entendemos o papel central do dilúvio nessa história, é hora de mergulhar nas profecias de Enoque e descobrir o que revelou sobre o fim dos tempos. O livro de Enoque não apenas relata eventos do passado, mas também traz visões impressionantes sobre o futuro. Suas profecias descrevem o julgamento final, o destino do justo e dos ímpios, e a restauração do mundo sob a soberania de Deus. Esses textos são uma janela para o plano divino que abrange toda a criação. Uma das profecias mais marcantes de Enoque é a do grande dia do juízo, onde Deus julgará os anjos caídos, os Néfilins e a humanidade. Segundo Enoque, os vigilantes que desobedeceram a Deus serão aprisionados para sempre, e os ímpios serão eliminados da terra. Por outro lado, os justos herdarão um mundo renovado, onde não haverá mais corrupção ou sofrimento. Enoque também fala de um futuro Messias, um filho do homem, que virá para governar e trazer paz eterna. Essa figura é apresentada como um ser divino, enviado por Deus para liderar os justos e estabelecer o reino celestial. Muitos estudiosos veem nessas descrições uma conexão direta com os ensinamentos do Novo Testamento sobre Jesus Cristo. Além disso, as visões de Enoque descrevem uma nova terra, purificada e transformada. As montanhas exalarão leite e mel, simbolizando a abundância, e o sol e a lua brilharão
estarão em perfeita harmonia. Essas imagens são ecoadas em passagens do Apocalipse, reforçando a conexão entre os textos. As profecias de Enoque não apenas apontam para o fim dos tempos, mas também nos convidam a refletir sobre a maneira como vivemos hoje. Elas nos lembram que tudo está conectado ao propósito divino e que a justiça de Deus prevalecerá. O livro de Enoque exerceu uma influência significativa sobre os primeiros cristãos e ajudou a moldar a visão teológica inicial sobre o mundo espiritual e o julgamento final. Apesar de não ser incluído na maioria dos cânones bíblicos, seu conteúdo ressoou profundamente entre as primeiras comunidades de fé. No Novo Testamento, encontramos ecos do livro de Enoque, especialmente na Epístola de Judas, no versículo 14 e 15. Judas cita diretamente uma profecia atribuída a Enoque. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos. Isso demonstra que os primeiros cristãos estavam familiarizados com o texto e consideravam uma fonte de sabedoria espiritual. Além disso, muitos conceitos apresentados no livro de Enoque, como a batalha entre o bem e o mal, a presença de anjos caídos e o papel do Messias, se alinham com os ensinamentos do Novo Testamento. Isso sugere que o texto ajudou a estruturar a compreensão inicial do plano divino de salvação. Embora tenham sido rejeitado pela maioria das tradições cristãs posteriores, o livro de Enoque continua a ser uma peça crucial para compreender a visão de mundo dos primeiros seguidores de Cristo. Ele nos oferece uma perspectiva única sobre como os cristãos primitivos interpretavam as Escrituras e o mundo espiritual. Com isso em mente, vamos refletir sobre a relevância desse conhecimento para o presente e como ele pode inspirar nossa jornada espiritual. O livro de Enoque é mais do que um texto antigo. Ele é um convite para explorar os mistérios de fé e ampliar nossa compreensão das Escrituras. Suas histórias de anjos caídos, gigantes e profecias nos mostram que há muito mais no plano divino do que podemos imaginar. Ao refletir sobre os temas abordados, percebemos que o livro de Enoque nos desafia a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Ele nos lembra que, apesar das adversidades e da corrupção do mundo, a justiça de Deus sempre prevalecerá. Estudar textos como esse é um ato de fé, uma oportunidade de fortalecer nossa espiritualidade e entender melhor o propósito de vida. Enoque inspira a caminhar com Deus, assim como ele fez, confiando em sua direção, mesmo quando tudo ao redor parecia confuso. Se esse vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção sobre o livro de Enoque. Lembre-se, cada passo em direção a Deus nos aproxima de sua verdade. A jornada para desvendar os mistérios da fé começa com o desejo de aprender e confiar no plano divino. Acredite, Deus revela seus segredos àqueles que o buscam com sinceridade.